Olá, meus amigos! E hoje nós vamos fazer esse pão de queijo que fica perfeito. Uma receita bem mineirinha da minha família para vocês. Então vamos à receita. A primeira coisa que nós precisamos fazer é escaldar o polvilho. Então aqui na minha panela eu vou colocar 240 ml de leite, 120 ml de óleo. E agora eu vou levar essa mistura para o fogo, vou deixar lá até levantar fervura. Assim que levantar fervura, eu já posso desligar e despejar sobre o polvilho. Aqui na tigela eu já coloquei 2,5 xícaras de polvilho e eu vou usar para essa receita o polvilho doce. A mistura de leite com óleo já ferveu e agora eu vou despejar aqui por cima do polvilho. Coloquei a metade, vou misturar aqui e depois eu coloco o restante. Outro dia alguém me perguntou nos comentários por que tem que escaldar o polvilho para fazer o pão de queijo. Quando a gente escalda o polvilho, cria essa textura gelatinosa. E com essa textura gelatinosa, os ingredientes eles são melhor absorvidos. Então o pão de queijo ele fica aquele pão de queijo macio. Quando você faz um biscoito aí de polvilho sem escaldar, a textura desse biscoito vai ser um biscoito mais seco, aquele polvilho cascudo que esfarela e não fica um biscoito muito macio. Aqui agora eu vou deixar esfriar uns 15 minutinhos para amassar o pão de queijo. 15 minutinhos depois já estamos aqui de volta e agora eu vou acrescentar o sal. O queijo que eu vou usar aqui, ele está bem sem sal, então eu vou colocar aqui 1 colher de sobremesa de sal. E para dar ponto no pão de queijo, a gente utiliza os ovos. Essa receita aqui pede 2 ovos. O ideal é acrescentar 1 ovo por vez, porque dá muita diferença do polvilho. Tem polvilho que é mais fininho, tem polvilho que é mais granulado. Então, você acrescentando 1 ovo por vez, você não corre o risco aí de perder o ponto da massa. Você precisa misturar bem a sua massa até ela ficar bem lisinha. Quanto mais você sovar, mais macio fica o pão de queijo. E é nessa textura que você precisa chegar, uma massa bem lisinha. Agora eu vou acrescentar aqui 150 gramas de mussarela. Misturo até envolver todo o queijo aqui na massa. E esse é o ponto final do pão de queijo. Fica uma massa bem molinha, ela fica uma massa bem grudenta aqui no fundo, olha só. Ela não solta do fundo da tigela, ela não está grudando nas minhas mãos porque eu estou de luva, mas sem as luvas fica uma massa que gruda nas mãos. Então esse é o ponto que você precisa chegar. Não se prenda à quantidade de ovos, se for preciso você coloque mais ovos até chegar nessa textura. Aqui agora então nós vamos modelar os pãezinhos de queijo. Vou pegar aqui com a colher uma quantidade bem generosa de massa, porque eu vou fazer aqueles pães de queijo grandes, do tamanho de um pão de queijo de lanchonete. Prontinho, não precisa de untar a forma com óleo, porque o pão de queijo não vai grudar. E você vai precisar de molhar aí a sua mão na água para modelar os pães de queijo. No meu caso aqui eu não estou fazendo isso porque com luva a massa não gruda nas mãos. E enquanto isso, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o seu sininho e deixar aquele like que para você não custa nada e para mim é muito importante. Já estou aqui de volta e renderam 13 pães de queijo grandes. Agora então eu vou estar levando para assar no forno pré-aquecido a 220 graus. É bom que o seu forno esteja bem quente para esse pão de queijo desenvolver bem. Vou deixar ele lá assando por mais ou menos 30 minutos ou até que eles comecem a ficar moreninho aqui por cima. Pão de queijo pronto e olha só que maravilha, gente. Isso aqui com um cafezinho não tem coisa melhor. Ele fica com uma casquinha crocante por fora e por dentro, gente, ele fica super macio. E olha só esse miolo. Lembra da nossa conversa sobre escaldar o polvilho? Vocês estão vendo essas bolinhas que formam aqui no miolo? Isso só acontece quando a gente escalda o polvilho.
Então espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de pão de queijo. Fiquem com Deus e nós temos um encontro marcado no nosso próximo vídeo.